Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, canal também Momento do Paparazzo, Paparazzo Rubro-Negro 2. Convido você a se inscrever nos 3 canais, a gente trazendo sempre conteúdo cedo, a gente escolhe o canal que a gente vai jogar, aquele canal que tem geralmente notificação para você também ficar sabendo. Então a gente está chegando aqui com notícia chata, ruim, mas importante. A Raíza Simplício já tinha avisado ontem que o dono lá do West Ham é maluco, não ia aceitar, né? O cara é duro na queda, né? Difícil. Então a proposta que saiu agora, né, do Flamengo, a de 40 milhões de euros, que a gente tinha trazido para vocês, de 35 mais 5 milhões de euros, a proposta pelo Lucas Paquetá foi recusada pelo clube inglês, tá? A gente tinha falado que eles queriam 45 milhões de euros para liberar, só que o buraco ainda é mais embaixo. O problema ainda é maior, tá? O West Ham quer 45 milhões de euros para liberar no meio do ano. Não é agora. É em junho, julho. É no meio da temporada. É no final da temporada inglesa. Eles querem 45 para liberar no meio do ano. O Flamengo ofereceu o maior valor da história do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, por um jogador do exterior. Seria a maior compra da história, 40 milhões de euros. E o West Ham não aceitou. O West Ham quer 45 milhões de euros e não é para liberar agora, é para liberar no meio do ano, tá? Então, o TalkSport trouxe essa informação, uma informação já trazida ontem pela Raíza Simplício na Placar. A Raíza falou que o West Ham não aceitaria. A Raíza antecipou a notícia e muita gente criticou, atacou a Raíza Simplício, né? E não entendem que ela tem um compromisso com a notícia. A gente já sabia também que o West Ham queria 45, mas existia ainda uma esperança que eles aceitassem os 40 pela pressão que o Paquetá está fazendo. Mas eu sempre falei, a melhor coisa era ele ir lá, treinar, jogar, mas dizer e deixar claro que ele não queria mais. Deixar claro que ele não queria continuar no futebol inglês. Quando o jogador começa a pressionar da forma que ele está pressionando, mas está com problema nas costas, beleza, ok. Mas a melhor coisa era não jogar dessa forma. Eu sempre falei, sai pela porta da frente e tudo mais. Não sei como é que está realmente sendo visto por eles lá, mas eu falo porque isso é o melhor, né? E não estou defendendo o West Ham, não. Eu acho um absurdo. É um jogador que teve os problemas que passou, que ficou do lado deles o tempo todo. Mas agora eles estão no momento que eles mais precisam, que eles estão brigando para não cair, tão mal na zona de rebaixamento. O cara quer ir embora, é óbvio que eles iam dificultar. A questão é que o valor, né, que o Flamengo chegou, depois de tudo que aconteceu com ele, é um valor alto. É um valor muito alto. Eles entendem que 45 milhões eles liberam, mas só no meio do ano. Então, o impasse ainda é muito pior do que a gente esperava. Porque se fosse 45 para liberar agora, estava tudo ok, liberava agora, beleza. Eles estão querendo 45 para liberar só no meio do ano, que é o que o Flamengo não quer. O Flamengo quer agora. Então, o impasse é maior do que se esperava. Porque uma coisa era recusar os 40 e falar, não, eu quero 45. Outra coisa é recusar os 40 e dizer, eu quero os 45 para liberar no meio do ano. Então, o impasse ainda não é fácil de ser resolvido. O Flamengo tem... Qual é a tranquilidade do Flamengo, Paparazzo, nesse momento? É que o jogador quer jogar no Flamengo, é que o Flamengo já definiu que o mais importante é ele jogar no Flamengo. O Flamengo já decidiu que ele vai contratar o Paquetá. Eles sabem também lá. Mas o mais importante, que eu estava conversando com uma fonte ligada à diretoria, é o seguinte, a resposta do campo é entender que o Flamengo tem um elenco que praticamente não precisa de peça nenhuma para ser campeão de novo de tudo aqui no Brasil esse ano. Tem um baita treinador, tem um baita elenco, um time que está acima, né, muito acima dos seus rivais em qualidade, e mostrou também que está, mesmo em início de temporada, está bem demais fisicamente. Imagina o quanto esse Flamengo vai voar com o Felipe Luiz em 2026.
Então isso aí tranquiliza. Você ainda teve a contratação do Vitão, que estreou muito bem, contratação do Andrew, que hoje pode treinar e se preparar para estrear contra o Fluminense no domingo. Já está liberado agora. Então, gente, você tem um elenco fortíssimo que te dá a tranquilidade de planejar. Não, beleza, eles não vão vender agora, eu vou segurar até o meio do ano. O Flamengo não queria, mas você tem essa tranquilidade de segurar até o meio do ano. Você não vai te fazer tanta falta assim como está fazendo para eles lá. O Paquetá, para eles lá brigarem para sair do rebaixamento, faz muita falta lá. Então eles estão batendo pé. Eles estão batendo pé. E é por isso que eu falo, às vezes é melhor você resolver, né, no diálogo do que uma pressão muito forte. É isso. Agora, a novela continua, o Flamengo segue tentando a contratação do Lucas Paquetá. Em momentos diferentes aí, outros jogadores, o Flamengo teria desistido já, teria falado, não vou tentar agora, desisto e tudo mais. Acredito que se o Flamengo também, por isso a questão do tempo, que pode demorar um pouco mais, que o Boto tinha falado, né, que não é simples, que podia demorar um pouquinho, por quê? Porque se o Flamengo oferece agora os 45, eles vão vir, não, então 45 para liberar no meio do ano, e eu quero à vista. Se o Flamengo também, o Paquetá tá lá, né, sem vontade e tudo mais, conversando, pressionando, e o Flamengo fala, não, então tá bom, então no meio do ano a gente volta a conversar. Eles estão contando também, essa é a tática, eles estão contando também que o dinheiro que o Flamengo vai botar, que o Flamengo pague agora e eles liberam no meio do ano para eles usarem para contratar jogador para se salvarem lá do rebaixamento. Se o Flamengo pega agora, não vai liberar agora não, então tá bom, meio do ano eu converso com vocês. O Paquetá não vai aceitar a proposta de ninguém lá. Já tá com a proposta do Flamengo na mão, já sabe quanto o Flamengo vai pagar de salário, já tem tudo na mão. O Flamengo já combinou com ele. O Flamengo combina com o Paquetá, não aceita se transferir para clube nenhum, deixa eles desesperados. Eles não vão ter o dinheiro da venda do Paquetá. Olha que tática fantástica. Eles não têm o dinheiro da venda do Paquetá. Eles não têm o Paquetá concentrado lá, né? Focado lá, né? E o Paquetá não aceita se transferir para clube nenhum, então eles não recebem nada. E aí eles vão ficar pressionados. O Flamengo vai ter que fazer o jogo de paciência que o Boto tinha falado, né? O Boto deu entrevista até no dia do Flamengo e Vasco. E realmente é um jogo de paciência, meus amigos. É um jogo de paciência. Não tem jeito. É isso. Agora, esperar, né, que o Flamengo tenha mais malandragem do que os ingleses. Eles estão tentando ser malandros. Claramente a gente percebe isso. Subindo o valor, falando que só libera no meio do ano. E o Flamengo tem a chance de ser mais malandro que eles agora. E o torcedor tem que ter calma. Porque essa novela pode demorar ainda mais. Tá? Essa novela pode ficar pro meio do ano. E continua. Vai fazer o quê? E para completar, tem outras situações acontecendo aí. O Flamengo, óbvio, está de olho no mercado. Pode contratar atacante, pode contratar algum outro meio-campo, mas o foco nesse momento é o Lucas Paquetá. Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Enquanto vocês vão acompanhar aí imagens do treino do Flamengo, esse treino aí preparatório já para o jogo contra o Fluminense. O Flamengo treina hoje novamente, né? Treina no sábado também, treina amanhã. O Flamengo já treinou, imagens da Flamengo TV. Você está acompanhando aí as imagens da Flamengo TV do treino do Mengão. E a gente traz uma informação aqui importante. Segundo o portal GE, e a gente até apurou, fez uma apuração melhor sobre isso, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense com o time principal. Tá? O planejamento aponta que Felipe Luiz e seu grupo seguirão em ação daqui para frente.
No entanto, jogadores como Danilo, De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta ainda não estão disponíveis, não tem certeza que vão ser relacionados. Os casos serão avaliados, mas a ideia é tê-los mais inteiros mais à frente, tá? Haverá um controle aí de minutos. André pode estrear, Léo Ortiz tende a ser titular, tá? Luiz Araújo, Samuel Lino também podem ganhar mais minutagem, ou seja, podem ser titulares. A gente trouxe essa apuração que o Flamengo deve ter algumas mudanças no time titular, no time que vai a campo, né? Porque o Felipe está fazendo aí um planejamento de equilibrar a minutagem dos jogadores. E aí, se, por exemplo, alguns jogadores atuaram como o Léo Pereira, o Vitão não jogou até o final do ano passado, porque o Inter só jogou com o Inter até o final do Brasileiro, mas não jogou Copa do Brasil, não jogou Mundial, etc. O Vitão, o André pode ter minutagem também, o Léo Ortiz, que não atuou nesse jogo, pode ter também alguns minutos, né? A gente pode ter o Alan, alguns jogadores que não tiveram muitos minutos, o Michael e tudo mais, jogadores aí que foram pouco aproveitados em 2025, podem ter oportunidade agora nesse jogo contra o Fluminense, né? Justamente aí atuando no Maracanã no domingo. Aí alguns jogadores que não tiveram tanta oportunidade em 2025, tá? Então, Flamengo aí com esse planejamento do Felipe Luiz para aproveitar esse momento que era de pré-temporada sem fazer que seja de forma muito traumática, né? Que esses jogadores possam começar a jogar, ajudar o Flamengo também, né? Que o Flamengo, queira ou não, precisava, né, desse retorno às vitórias, né, voltar a vencer, era muito importante, até porque o Flamengo segue ali na 5ª colocação do Campeonato Carioca no seu grupo, precisa ganhar do Fluminense também neste sábado e precisa ganhar do Sampaio Corrêa e aí se classificar, e aí tá mais tranquilo. Até porque se não se classificar, se for jogar aquele quadrangular, tem 2 jogos a mais do que teria jogando quartas, semi e final do Campeonato Carioca, tá certo? Então, planejamento aí é dar mais minutagem para quem não teve tanta em 2025 e para quem não atuou nesse jogo agora contra o Vasco. Ah, mas pode ser que o Arrascaeta, o Jorginho, etc., sejam relacionados? Tem chance, tá? Mas é provável que ainda fiquem ali para o próximo jogo contra o Sampaio Corrêa ou para depois ali, porque são jogadores que o Flamengo quer preservar para ter um ano bom em 2026. E falando em pré-temporada, essa declaração aqui do Emerson Royal é muito importante. Quando eu faço a pré-temporada, consigo entregar muito mais. Me dediquei nas férias, minha mulher queria me matar, pois queria viajar e eu disse que pegaria 15 dias das férias para trabalhar, né? E aí ele deixando claro, quando eu faço pré-temporada consigo entregar muito mais. Então, Emerson Royal arrumou problema com a esposa, né, com a esposa, arrumou problema com a esposa para se dedicar ao ano dele como profissional, ao ano dele no Flamengo. E, rapaz, não começou mal não, hein? O Emerson Royal muito bem nesse jogo contra o Vasco, um outro jogador já, inclusive. Você vê quando o cara se dedica ali, né? E o Flamengo, importante a gente dizer, hein, que o Flamengo preparou ali uma cartilha para os jogadores seguirem durante as férias para voltarem com um impacto menor das férias, tá? Isso é muito importante. O Flamengo conseguiu aí voltar das férias sem a parte física estar tão afetada. Olha só, a gente teve o Pascoal, rapaz, o Oswaldo Pascoal, da ESPN, falando, é inacreditável. O Flamengo pode repatriar o Paquetá, mas, na minha opinião, o Gerson é mais jogador que o Paquetá. Já começou, inclusive, muito bem contra o Democrata, né? Da série dos 63 quilos de alcatra limpinha, né? Rodriguinho é melhor que a Arrascaeta, Gerson é melhor que Paquetá. Durma com um barulho desse, né? E ontem a gente teve o acabou o caô, o Coringa chegou perdendo. É isso, convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!
Então é isso, eu vou fechar aqui lembrando você de garantir o seu Pix do Milhão. Garanta agora mesmo, lembrando que é 100% regulamentado pela SUSEP. Tamo junto, aquele abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, valeu!